pergunta da Cris, na verdade, a partir do momento que você tem uma câmera acompanhando mais o ator, a decupagem é menor, né? É menor, porque aí você acompanha o ator, às vezes nem tem corte. Eu, por exemplo, trabalhei no Invasor, né, o filme do Beto Brandt, e que a gente fazia um plano sequência por dia. Eu Toca Seabra, que era o ator, que é um exímio cameraman, a gente ficava ensaiando o dia inteiro para no final do dia fazer aquele plano sequência. Então não tinha plano e contraplano, era a câmera buscando o ator. Então o ator tem mais liberdade já. Aqui no caso era uma luz muito marcada. Até a opção desse fotógrafo que a gente teve é porque ele teria formado na Rússia. Fala que ele tem uma luz construtivista quase, porque é uma luz muito recortada, né? E como era quadrinho, câmera fixa, vamos recortar essa luz inteira, não é uma luz naturalista. Então, na verdade, quando você tem uma luz recortada, você tem a necessidade do ator ter mais a questão do posicionamento. Porque eu estou aqui no refletor, eu tenho que ficar na luz, né? Se a mão dele saiu de quadro, a câmera está parada, a câmera não vai buscar a mão dele. Né? Entra a mão, isso é... Né? E aí é uma questão muito aí de marcação. Por exemplo, eu trabalhei com o Alexandre Boys, com a Cris no outro filme, e ele é um cara que faz muito cinema, então às vezes você repete, você faz 5 vezes com ele o mesmo plano, ele dá o mesmo número de passos, a mesma olhada, a mesma piscada, então porque ele já entende, então ele tem uma... O ator, quando começa a fazer muito cinema, se você filma com o Wagner Moura, os caras filmam muito, ele sabe qual que é a deixa para outro corte. Ele já começa a entender qual que é essa linguagem, e aí ele começa a sacar, isso facilita muito a vida de um diretor, né? Quando você realmente pega um ator que tem experiência nesse sentido, porque ele começa a sacar qual que é o corte, a deixa. Se um plano ele estava com a mão na cabeça, ele já entende que no contraplano ele vai ter que estar com a mão na cabeça, né? Então isso facilita bastante, né? Então, por isso que eu digo, quem trabalha com teatro mais físico, então vai ter essa facilidade do que quem trabalha com teatro que não tem uma direção rígida, que é mais na energia, que você... se você tem um trabalho como atriz de teatro também, muito decupado na ação, no gesto, na intenção, você consegue também... tanto que você trabalhou com várias pessoas de teatro já, né? E que funcionaram no cinema, que muita gente diz que o ator de teatro não funciona no cinema, né? E não é isso. Quer dizer, se você entende a linguagem, funciona, né? Queria saber também uma coisa mais assim, técnica. A luz usada foi luz natural, de satellite ou computação? Olha, eu não lembro exatamente, eu vou passar para o Pedro e para o Rafa aqui, eu acho que eles podem falar até melhor o qual realmente foi a luz, eu não lembro exatamente qual foi o refletor, mas eu vou te dizer que tinha muita luz ali, em cima daquele cenário, foi assim... nós tivemos uma parceria, na verdade, com uma locadora de equipamentos, né, que a gente conseguiu viabilizar o filme. Porque, para você ter ideia, se a gente fosse pagar a luz desse filme, exatamente o que tinha que ser, era mais caro do que o orçamento do filme inteiro. Porque esse é um fotógrafo que ele, para fazer essa luz recortada, ele ilumina muito e sai recortando a luz com bandeira, a gente chama. Bandeira é uns tecidos pretos que ele faz para começar a bandeirar, né? O olho dele tem... Porque você pode ver que o filme, ele tem... O Mário Bortolotto, ele está sempre no escuro, né? Então, na verdade, é uma luz muito difícil, o Alziro falava, porque você tem que iluminar o escuro, né? Então, não é que você... iluminar o escuro é muito complicado, porque tem que ficar aquela luz meio fog, né? Quase que aquele preto aquele escuro, mas tem que ter luz, né? Tem que ter informação. Então até ela fala para ele, para o Mário, por toda uma hora, eu gostaria de ver o seu rosto. Ele fala, não, é melhor não. Então precisava dar aquele clima escuro, mas tinha muito equipamento de luz ali. Aí sobre o equipamento eu não lembro qual era. Toda uma luz construída, não tinha nenhuma luz natural ali. Inclusive aquele fundo, aquela cidade é uma aplicação ali, estava montado como se fosse uma maquete com luzes de neon. E essa coisa de construir no escuro é exatamente isso, porque o negativo, o nosso olho enxerga muito mais do que o negativo de cinema. Então o preto do cinema precisa ter luz, entendeu? Então a gente tinha só um refletor gigante, só fazendo uma luz geral. Então em cima dessa luz geral ele começa a desenhar com outros refletores para você subir todo esse nível de luz. Então na verdade é muita luz mesmo, né? Não é? E ali realmente era tudo cenário, porque na verdade o fato de filmar em estúdio,
tem um lado bom porque você não tem problema de ser dia ou ser noite, né? A gente até optou, eu perguntei para o Cris e para a Cris e para o Mário na época, vocês preferem filmar em que horas do dia, né? Ele falou, não, à noite pra gente é melhor. Acho que ator é boêmio, né? Não gosta de acordar cedo. Então a gente começava a filmar a partir do fim da tarde, né? E a gente ia até de manhã, até 6 horas da manhã. Então, na verdade, o bom de filmar em estúdio é exatamente para não ter o problema de luz do dia, né? Pode estar 40 graus lá fora, um sol danado, que não vai ter interferência na minha luz interna. Eu tenho controle sobre a luz, né? Você tem controle total sobre isso. Que às vezes acontece muito mesmo quando você filma numa casa, aí você filma todas as cenas que tem que ser de dia na casa. Aí você precisa fazer as cenas à noite. Só que às vezes você não precisa filmar à noite. A gente chama o night by day, que a gente fala. Você tampa todas as janelas, aí parece que não entra a luz do dia, né? Parece que é noite, mas na verdade é dia lá fora. Você tampa com pano preto. Por isso que precisa muito pano preto no cinema, né? Você tampa todas as áreas para não ter a interferência da luz externa, e aí você constrói, o fotógrafo constrói a sua luz com os refletores dele, com a equipe dele. Ninguém mais? Aqui. E referente assim à comercialização do curta, como que funciona o retorno financeiro, se ele é só feito mesmo um trabalho para determinado projeto, ou existe uma divulgação, porque é difícil a gente ver um curta na televisão, a gente vê um cinema são reunido mais curtas para mostras, como que é esse retorno? Vou passar para o André é o produtor do filme, é o que vai... Você quer saber, então, qual é o retorno financeiro de um curta-metragem? Também, como ele é divulgado, como Para começar, assim, todo filme mais autoral, que é o caso desse, o início dele é em festival e mostra de cinema, onde vai ter meia dúzia de jurados lá que sabem de cinema e eles vão julgar se o filme é bom ou é ruim, o que não tem muito sentido, porque vão os mesmos filmes, uma hora ganha um, outra hora ganha outro, mas é a vida, né? Um dia um é bom, outro dia o outro é melhor. Isso aí já classifica o seu filme para ir ganhar um prêmio. Você ganha um prêmio, o seu filme já ganha um pouco de notícia, ele já entra na mídia, as pessoas ficam sabendo, pô, sabe o filme que ganhou o prêmio? Puta, o meu tava concorrendo, aquele viado lá fez aquele filme, ganhou 10 pau. E aí o cara já tem um primeiro retorno. O cara foi para um festival legal, ganhou um prêmio legal, teve um destaque, o público gostou, é mais fácil ele entrar em outros festivais. Acaba a carreira de festival uma hora, com prêmio ou sem prêmio. Aí você tem que começar a correr para, sei lá, cineclube, entendeu? Que nem aqui. Tem cineclubes que pagam, outros que não pagam. Você vai para televisão, alguns festivais já te dão um prêmio, por exemplo, o Prêmio Canal Brasil, que presenteou com projeções no Canal Brasil, onde muita gente assistiu. Então não é um prêmio pela qualidade técnica simplesmente. Eles te pagam, eles falam, seu filme é bom, então eu vou passar no meu canal. Aí eles te dão um dinheirinho por isso. Então acho que de curta basicamente é isso. Tem algumas experiências que são antigas, outras mais novas, Curta os Gaúchos, que são DVDs, na época de videocassete já tinha isso. Você junta lá meia dúzia de curta, fecha um DVD e põe na locadora para alugar. Geralmente vai para a locadora o quê? 2001, home video, não vai para um circuito grande de locadora. Mas eu acho que é por aí mesmo. Se você conseguir realmente, o final é você levar para essa locadora aí seu filme e ganhar mais um trocado.